Gazeta e Manchete começa a exibir hoje a série de reportagens Acre Real. A cada 15 dias, a nossa equipe vai percorrer o município do estado e mostrar como os gestores tratam os direitos básicos do cidadão, como saúde e educação. A nossa viagem pelos 22 municípios acreanos começa por Mâncio Lima, o ponto mais ocidental do Brasil. O som desse sino causa correria na escola. Os alunos não esperam nada, largam qualquer coisa. É o som da merenda. A pressa tem dois motivos. Inicialmente, a fome. Para muitas dessas crianças, é o primeiro alimento do dia. Depois, os últimos da fila podem ficar sem um lanche. Estamos em Mâncio Lima, na fronteira com o Peru, município de 4.672 quilômetros quadrados, que fica no ponto mais ocidental do Brasil, abrigando o ponto extremo oeste do território brasileiro. São mais de 17 mil moradores, cerca de 60% na área urbana. Aqui a merenda escolar virou dor de cabeça para diretores, professores, pais e os mais prejudicados, os alunos. Essa é a creche Sonho Infantil. Pequena, desconfortável, o estoque de alimentos para a merenda escolar é tão pouco que cabe nesse armário. Veja que ainda sobra espaço. A prefeitura enviou os alimentos para durar 20 dias. A cozinheira foi bem clara conosco. Não vai dar. Aqui ela faz mágica. Até existe um cardápio colado na parede, mas não dá para seguir. O almoço ela está fazendo com meio quilo de carne moída para alimentar 26 crianças. Para que todos comam, a saída encontrada foi misturar farinha, que foi doada. A funcionária, que não quer se identificar, nos revela que os servidores fazem vaquinha, juntam o dinheiro de cada um para comprar alimentos para as crianças quando a merenda da prefeitura acaba. Eu comprei R$5 de pão, comecei bem cedinho nessa padaria aqui. Para eles foi uma festa. Você comprou o seu? Eu comprei com meu dinheiro. Pão e a manteiga. Tinha manteiga também, não tem mais. Além da falta da merenda, a estrutura da creche é precária. A cozinha improvisada na mesma sala do refeitório, onde as crianças fazem a higienização. A creche funciona graças ao esforço dos funcionários. Na verdade, esse prédio aqui era uma padaria que foi transformado em uma creche. Aqui ao lado da cozinha, aqui nós temos o fogão, a pia, e tem esse banheiro. Na verdade, é o único banheiro da creche. Tanto os funcionários como os estudantes que estão aqui são obrigados a usar o mesmo vaso sanitário. O mesmo espaço para 26 crianças e 18 funcionários. Vamos a outra unidade, dessa vez de ensino infantil, também de responsabilidade da Prefeitura de Mâncio Lima. A escola José Bernardo de Souza tem os mesmos problemas estruturais. A merenda das crianças hoje vai ser inhame, que foi doado, e leite com achocolatado. A diretora explica que os alimentos que chegam são enviados pela Prefeitura sem ao menos perguntar o que é melhor para as crianças. Vânia Maria Taveira não entende por que a Secretaria de Educação cortou da alimentação escolar ovos, pão e suco, os preferidos das crianças. A quantidade também é pequena. Se a cozinheira da escola não fizer economia, os produtos não dão para os 20 dias. Quem não sonha, né? Qual o gestor de uma escola que não sonha em oferecer um lanche melhor, né? Mas o que vai chegando, a gente vai usando a nossa criatividade, o nosso jogo de cintura e vamos fornecendo para as crianças o que a escola pode oferecer. Além da merenda, veja essa cena. Por causa do calor intenso, os professores estendem uma lona, ligam uma mangueira e levam as crianças para tomar banho externo. É uma festa para a criançada, mas por trás da diversão tem o descaso com a escola. Há 2 anos, os ar-condicionados e os ventiladores não são consertados. A economia em enviar os produtos para a escola tem uma explicação, que vem da secretária de Educação. Alciene Cavalcante disse que o dinheiro enviado pelo governo federal é pouco para comprar os alimentos e a prefeitura, sem recursos de sobra, não consegue fazer uma boa complementação. Tem como mudar isso? Teria, se aumentasse o recurso do governo federal, a per capita por aluno, ou então aumentasse o repasse para o governo municipal, porque todos os prefeitos, pelo menos a maioria, não se escusaria em aumentar o recurso da merenda escolar, mas desde que tivesse. Hoje os prefeitos, eles com muita dificuldade, eles conseguem completar 50 centavos por aluno. Porque a prefeitura também poderia aumentar, né? Poderia aumentar se tivesse recurso.
Mas nem recurso, até o recurso próprio hoje está muito difícil, está escasso. Se colocar para a merenda escolar, certamente vai faltar muito para as outras coisas, que já falta. A secretária mostra total desinformação quanto aos valores repassados. Para a creche, cada criança recebe R$1 do Programa Nacional de Merenda Escolar. Pré-escola, 50 centavos e ensino fundamental, 30 centavos. A prefeitura é obrigada a complementar o recurso e é aí que começa o problema. Só esse ano, Mâncio Lima recebeu R$ 241.812 para a merenda escolar. Deveria garantir o alimento para 4.305 estudantes, matriculados nas primeiras séries. Mas isso não acontece. Na área rural, a situação é mais crítica ainda. No ramal do Feijão Insosso, o ônibus deixa parte dos 36 alunos da escola Manuel Antônio Cavalcante. Hoje chegaram os produtos da merenda escolar. A má notícia é que os 11 quilos de arroz, 11 pacotes de macarrão, as conservas de lata e os biscoitos não darão para 15 dias. A diretora da escola, que também é professora e cozinheira, explica como vai fazer assim que a comida acabar. Quando tem merenda, né, eu faço a merenda, mas quando não tem a merenda, eu tenho pena deles, né, porque não tem aquela... A merenda não chega logo para cobrir aquela necessidade das crianças, né. Aí é preciso soltar mais 1 hora antes do horário normal da aula, né, porque eles não vão ficar até 5 horas da tarde sem merendar. As compras da merenda escolar em Mâncio Lima não seguem um padrão, um cardápio. Os produtos são entregues nas escolas e os diretores se viram. O município não tem um nutricionista, o que é obrigatório por lei. A nutricionista Deise Bortolino, que cuida da alimentação escolar do estado, explica que é obrigatório em cada município que um profissional habilitado prepare o cardápio das escolas, com os nutrientes e vitaminas necessários para as crianças. E não existe a desculpa da falta de profissionais. Ele pode recorrer ao nutricionista do estado, que em todas as nossas cidades, todos os nossos municípios, tem um nutricionista do estado que possa estar orientando. O promotor de Mâncio Lima disse que desconhece o problema com a merenda. Nunca recebeu uma denúncia, mas a pedido do Conselho Federal de Nutrição está exigindo que a prefeitura contrate um nutricionista para a merenda escolar. O promotor não viu, mas as contas dos gastos com a merenda são confusas no município. No ano passado, os comprovantes indicam que a prefeitura comprou produtos do comércio local. O contrato mais alto chega a R$ 78 mil, que foi pago para o CNPJ 122 192 68 000 106. Foram 10 empenhos no total. Quando procuramos a empresa em Mâncio Lima, é uma loja de material de construção. Isso mesmo. A prefeitura comprou alimentação escolar, onde vende tijolo, carro de mão e enxada. Fomos até a loja para verificar. Como é que tem uma lanchonetezinha por aqui? Como é que é? Uma lanchonete? Começa aí, lanchonete. Começa aqui, ó. Começa aí, ó. Ah, tá. Obrigado. Ali, né? É. Você tá vindo lá para lá e vê de qual. Ah, tá. Pode entrar lá porque é vontade. Tá bom, mas tem biscoitinho. Tem tudo lá. Aqui não. Não, aqui é só o material. Só o material de construção aqui. É. Mas lá o que o senhor quiser tem tudo. Ah, tá. Obrigado, hein? Valeu, hein? O vice-prefeito Eriton Maia, do PCdoB, garante que os alimentos foram comprados, só que o proprietário da loja de material de construção tem permissão para vender alimentos. O comercial ponto de chegada, se é esse o caso, eles têm ao lado da loja de construção um supermercado. Então, assim, eles, no mínimo, eu posso te garantir o seguinte, eles têm os produtos para poder vender da merenda escolar. O prefeito em exercício confirmou que a qualidade da alimentação nas escolas anda longe de ser adequada e usou o mesmo argumento da secretária de Educação. São poucos os recursos. Nós não temos ainda a merenda, a alimentação escolar na qualidade que os alunos precisam e merecem e que nós desejamos. Mas a gente tem feito um esforço para que não falte, para exatamente garantir a permanência dos alunos nas escolas. Procuramos por 3 dias o prefeito de Mâncio Lima, Cleidson Rocha. Não conseguimos falar com o gestor, que sempre tem enfrentado sérios problemas com as contas. As de 2010 foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e o prefeito condenado a devolver R$ 523 mil ao município. O dinheiro não foi devolvido e, como prêmio, Cleidson foi reeleito. Um problema que não é novo. O prefeito anterior, Luiz Elosman, em 3 prestações de contas, 2006, 2007 e 2008, aplicou menos recursos na educação do que determina a Constituição. A responsabilidade, hoje, num país democrático, não é apenas dos gestores,
A responsabilidade é de todos nós cidadãos. E a nossa responsabilidade começa no momento da eleição. Então, quando as eleições se aproximam, a população, ao ser abordada pelos candidatos, ou quando busca informações a respeito do candidato que quer votar, o que vai escolher, o que prefere, deve procurar saber deles o que eles têm como prioridade, qual os problemas do município que o cidadão deseja ver solucionado. Enquanto tudo isso acontece, nas escolas o dia começa. É mais um período de pensar como será a alimentação das crianças que chegam famintas. A merenda é fundamental, essa alimentação para eles, assim, porque nós temos muitas crianças que chegam na escola pela parte da manhã sem tomar um café, na parte da tarde sem o almoço. E aí, muitas vezes, antes do lanche, nós somos obrigados a oferecer alguma coisa para eles, porque eles ficam chorando com fome, né, dizendo que estão com a barriga doendo, estão com fome, e aí a gente oferece alguma coisa para ele até chegar o lanche, né, mesmo sendo aquele lanche que não é o lanche dos sonhos. Se não tiver o lanche, muitos não viriam para cá? Não, muitos não viriam, né, porque a gente vê isso quando tem com a merenda, né, a frequência é bem maior. A diretora Alice sonha em ver as prateleiras lotadas de alimentos, sobrando, mas anda longe de ser assim. Os produtos que chegam não podem ter os nutrientes necessários para o crescimento e a saúde das crianças. A prefeitura é obrigada a comprar 30% da alimentação escolar dos produtores da agricultura familiar. Na escola tinha apenas um cacho de banana e verde. A nutricionista Deise Bortolino explica que alimentos como ovo e pão, cortados pela prefeitura, são fontes de vitamina e ajudam as crianças a se manter na sala de aula. Não tem como a gente querer alimentar uma criança com o que a gente recebe do FNDE com R$1. Precisa ter a contrapartida também das prefeituras, da família de produção, para que a gente consiga atingir essa gama. O ovo é extremamente essencial e ele vem da produção agrícola, né? Então a gente tem um baixo custo e a gente consegue ofertar na merenda escolar, porque a gente vai usar do pequeno agricultor para que a gente consiga ter na merenda escolar. O pão ele é uma fonte de carboidrato, né? Então a criança vai ter bastante energia, vai se sentir mais saciada por mais tempo. Já o suco, talvez a gente consiga estar substituindo ele talvez não seja tão essencial, mas na nossa região de clima tão quente, ele se faz necessário. Já os enlatados são um risco para a saúde e devem ser evitados quando se pretende levar uma alimentação saudável. E quanto aos valores, pode até ser pouco repasse federal, mas a prefeitura pode acrescentar, afinal, é investimento na educação. A criança precisa comer todos os dias, principalmente nessas regiões em que a gente sabe que a criança sai somente para comer. Ela não consegue ter um leque aberto na educação, porque ela está com tanta fome que ela precisa daquele alimento. Então talvez ela consiga ter um aprendizado depois da refeição, aí ela consegue aprender um pouquinho melhor.